Uma pessoa que conviveu muito tempo ou um determinado período de tempo com alguém. Aí, por incompatibilidade entre A e B, um dos dois passa a ser demônio. E aí fala para todo mundo, aberto aos quatro cantos, que a pessoa é um demônio. E demônio não. Vocês entenderam o que eu tô falando, A né? pessoa passa a ser a pior pessoa do mundo, mas você Para todo conviveu mundo. 30 anos com a É, pessoa. para todo mundo. Mas, porém, o conflito era só entre A e B. Entre C, D e alfabeto todo, nunca vai ter aquilo. Mas a pessoa vai lá e fala, por que fez isso? Deficiências morais. A espiritualidade nos ensina que a evolução segue dois ciclos primeiros. A evolução intelectual, que é muito rápida e veloz, e a evolução moral, que é lenta e não acompanha a intelectual. Então a gente tem uma capacidade de desenvolver muito o intelecto e pouco a moral, porque a moral a gente vai ter que trabalhar nas nossas entranhas, naquilo que realmente nos incomoda. Por exemplo, eu sei que eu tenho o hábito de falar mal de alguém, então eu vou trabalhar tudo o resto e isso eu vou esconder, porque eu não quero mudar isso. Ah, mas isso é difícil. Nenhuma transformação é fácil. E veja que no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem lá em me falta o capítulo, mas não importa, na obra está. As maiores transformações espirituais são aquelas que ocorrem entre você e Deus. Você e o Criador. Onde ninguém vai ver a mudança e ninguém vai perceber a mudança, a não ser você e o Criador. Uma vez que eu vou te ferir verbalmente, a visão que tu vai ter de mim, cara estúpido, cara idiota, cara, e a gente vai começar a pensar um monte de coisa. 10 anos depois, eu posso ter me transformado completamente e estar extremamente arrependido daquilo que eu fiz. Mas a tua visão sobre mim continuará sendo. Então, essa transformação interna é essa que a espiritualidade diz que é entre você e Deus, a evolução moral. Esta que limpa os nossos corpos espirituais e essa que nos coloca em condições mais elevadas de contato com a espiritualidade. Então, reforma íntima é indispensável para tudo, desde o processo da cura, desde o processo da mediunidade e, acima de tudo, ser um ser de luz. Esse processo que nem você falou das pessoas, elas dizem hoje, eu tô assim, vou continuar desse jeito e tal. E a gente fala sobre reencarnação, sobre outras experiências, né? Então, mas anteriormente, provavelmente você tinha isso de uma forma mais potencializada até, né? Nossa! Uma outra encarnação. Nessa? Se nessa tá assim, né? Se nessa pessoa tá assim, ela tem que olhar e falar, poxa, tô no meu melhor momento mesmo assim. Acho que é um grande estímulo para a pessoa poder melhorar. E a gente vê exemplos de monte, né? Você contou a tua história, tem a minha, tem a dela, tem a dele, de como a espiritualidade bate na porta. Quando ela bateu na tua porta, você contou, foram vários obstáculos, na minha também, na de outras pessoas também, adolescência e tal. Há uma revolta, a gente tá numa situação às vezes meio conturbada, e aí chega no momento que você se viu, né, em cima da espiritualidade, trabalhando com isso e direcionando para isso. Ou seja, se você fosse se pegar na personalidade que você tinha antes e afirmasse que de jeito nenhum você ia mudar, o trabalho não ia ter sido desenvolvido. Então, para Claro que todo não. mundo pode acontecer, né? Nossa, e eu tenho tido, e eu sou grato à espiritualidade por isso. Ontem, por exemplo, eu fui em Embu das Artes, num barracão de candomblé. Mas eu não fui para o trabalho. Eu fui lá porque eu sabia que pai Dario e a mãe Patrícia estariam lá com seus filhos. Terminado uma festa, já tinham feito a abertura e estavam lá, passando um dia. Eu fui para lá almoçar com eles. Fiquei conversando sobre espiritualidade por horas. Cheguei de manhã, saí de lá, era quase fim da tarde, né? E o que eu trago isso para mim?
Eu preciso todos os dias perder preconceitos. Eu preciso todos os dias, eu tenho isso comigo, eu preciso derrubar preconceitos todos os dias. Os meus, porque carrego eles, né? Essa questão até que você falou, achei muito bonita, porque às vezes as pessoas elas lutam para quebrar o preconceito do outro. Mas o melhor exemplo, qualquer que seja, né, espiritual, do dia a dia, é você mostrar que você quebrou os teus, né, e tá mostrando que é possível viver de uma forma legal e quem puder se espelha, né. Sim, Porque senão fica uma coisa muito, exatamente. difícil Exatamente. da gente conseguir perpetuar, né. E aí eu acredito que é dessa forma. Vamos lá, tem algumas pessoas comentando aqui. Ana Paula Santos, como lidar com pessoas da nossa convivência que reclamam e falam mal das outras? Essa percepção surge porque ainda temos esses mesmos defeitos dentro de nós, que precisam ser ajustados. Não, essas percepções surgem porque esses defeitos em nós precisam ser ajustados. Ela falou que sempre pensa nisso. Se nós vemos as pessoas reclamar e a reclamação dela nos incomoda, a gente precisa olhar aonde que a gente está reclamando. Exato. Internamente, às vezes, né? Porque às vezes a gente não se dá conta que reclama. Mas quando algo grita demais, nossa, é porque eu faço isso em algum lugar. Pode ser no trabalho, pode ser na alimentação, pode ser com o filho, com a filha, com o namorado. Em algum lugar eu estou reclamando de alguma coisa. Então isso é Claude, né? Qual é a minha postura? Eu reclamo. Isso fica muito claro. O Oikenaz nos trouxe um desafio assustador, assim. Passar 7 dias sem reclamar. É um belo desafio. Ele tá esse desafio há mais de mês lançado. E aí tem o Thiago, esse que ia vir comigo hoje. Eu e ele, a gente é um irmão, assim, praticamente. E aí a gente se fala. Ó, amanhã eu começo de novo. Porque deu uma reclamada ali em alguma coisa. E esse desafio tem servido principalmente para eu analisar os meus instintos. Porque nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Todo mundo está falando, como é lindo falar de mundo regenerativo. Como é lindo falar de transição planetária. Cara, tudo é lindo. Os corpos serão mais sutis, a nossa comunicação será mais direta, mais não sei o quê. Tudo é lindo. Tá, ótimo. Essa é a maquete. Agora a gente vai ter que ter o terreno, vai ter que bater estaca e vai ter que subir concreto. Fato. Exatamente, porque assim, o pessoal acha que vai acordar amanhã, tipo, nossa, olha só, cara, minha cutis. Estou não, vibrando cara. na 5D e tal. Não, cara. E até a questão da reclamação, né? Quando surgiu esse desafio, você falou, nossa, mas 7 dias já tá reclamando, né? 7 dias é muito difícil, cara. A gente já tá... Só que quando tu vê assim, opa, vou reclamar, tu consegue frear. Você tem aquele crivo, né? Porque, por exemplo, você mencionou o trânsito, né? O trânsito é o lugar de você reclamar, né? Se a gente conseguir, no trânsito, ter já esse filtro, começar, né, no carro dirigindo, começar a ter, acho que tem um exercício legal, né? Reza, vai resmungar, reza. O cara ali, meu Deus, que pessoa bacana, ele podia ter passado na minha frente aqui, mas ele só quase encostou no meu carro, né? Sabe o que qual eu tenho feito? E isso eu devo a ter conhecido pessoas incríveis que eu recomendo que você chame para conversar com elas. Claro. Painaldo de Xumaré, ele é um baiano, pai de santo candomblé. O cara é uma referência mundial, uma simplicidade, uma humildade, assim, ó. O que ele tem para falar, ele fala. Eu já vi ele em festa de candomblé parar a festa para passar o sermão. Ou de dizer pro cara, não, tu tá fingindo, sai daqui. Cara, assim, ó, esse cara é reto, correto, e de um coração inimaginável. E o outro, pai Dario, que eu fui ontem, conhecedor, o cara me contando ontem, católico, espírita, umbandista, passou por tudo,
e ainda conhecer o candomblé depois. Então tu vai conversar com ele, o cara tem uma cultura e fala do amor da religião e não da religião. Ele não tá só representando uma religião, mas Não, sim um contexto. ele tá defendendo a pessoa, como se transformar numa pessoa com a sua fé. Né? E é isso que a gente está precisando. Então, eu recomendo esses dois mesmo, para que depois eu te passo contato, se Passa tu sim. quiser, para que tu veja assim, ó, cara, sai, candomblé, é magia e matança, umbanda, é saravá e não sei o que, macumba, sabe? A gente vai criando esses negócios e a gente vai deixando de conhecer pessoas que são agentes transformadores das coisas. Exato. Pastores, padres, tem muita coisa linda acontecendo hoje, mas a gente precisa fazer sempre o seguinte: toda vez que eu vejo alguém reclamando, ou eu vou reclamar, eu aprendi através do candomblé a abençoar. Que bonito Abençoa, isso. E o abençoa. candomblé, a gente não, assim, já trouxe pessoas aqui que são da Umbanda e do candomblé, mas eu gostaria muito de trazer uma pessoa que tivesse a vivência no candomblé mesmo, né, tradicional. Eu vou pegar esse contato, Essas sim. duas referências, cara, não vai, assim, ó, tu vai me agradecer um monte. Legal, não, vamos sim, depois você me passa aí, vai ser legal. Quem for participar da cirurgia de hoje, já será tratado de alguma forma, ele já comentou sobre isso, ou precisa de preparos, das carnes, entre outros evitados? Não, né, você já tinha falado. Não. Então para iniciar já... Só chegar lá hoje à noite que tá tudo certo. E aí, por exemplo, depende, tem casos e casos, né, às vezes a pessoa tá com um pouco mais debilitada, que nem você falou, tem caso da pessoa tá no hospital e ter sido já beneficiada, e às vezes a pessoa tá em casa lá, fazendo tratamento, tá debilitada, mas tá em casa, tal. E 3 dias de resguardo é o que se pede, por É exemplo, o mínimo, né? sem fazer força. Quando é presencial, que é o espírito que dá a recomendação, eu já vi ele dar 12 dias. 12 dias, por exemplo, de evitar fazer certas coisas, Aí comer ele e tal. passa, ó, isso não pode. Tá. Então, pro pessoal tirar todas as dúvidas aqui, que o pessoal fica com bastante dúvida. A Eloane perguntou também algo interessante aqui. Ela quer saber o que ocasiona essas doenças da alma. Nervosismo, ansiedade, claro que isso já é consequência da doença na alma, tá? Mas a gente tem que entender assim, eu não vou aprofundar um conhecimento, mas eu vou usar um conhecimento mínimo e básico. 7 corpos espirituais. Eu sei que é muito mais, tá? Que fique muito claro, mas vamos começar por 7. 7 corpos espirituais. Que a gente vem do corpo sutil ao corpo denso, a matéria. Toda a doença espiritual, a grande maioria delas, elas começam a se manifestar por distúrbios nos corpos mais sutis. E à medida que nós vamos continuando com algumas dependências nossas, porque qual é o caminho da cura? É simples, reforma interior. Ser melhor a cada dia. E aí nesse ponto que eu preciso reforçar a Joana de Ângeles, que ela diz: nós vivemos o auge da nossa evolução espiritual. Nós nunca estivemos tão iluminados como estamos agora. Ela está falando de ordem individual ao falar isso. Então, hoje, você, eu, todo mundo está vivendo o auge, o ápice de tudo que já viveu espiritualmente. Mas nós temos inúmeras arestas a cuidar. E a gente vê aonde? Na vontade, às vezes, de destilar um veneno, na vontade de xingar, na vontade de mandar a inúmeros lugares que nesse momento precisaria de bi durante um corte no trânsito, durante um grupo de WhatsApp que a gente vai ali e não concorda com a ideia de alguém, né? Por que aquilo me incomoda? E por que eu tenho que xingar? E por que minha ideia tem que prevalecer? Ou seja, arestas que nós precisamos trabalhar, que são nada mais do que falhas morais nossas.
Então, as nossas falhas morais, elas ficam impressas em nós, como espíritos reencarnantes. E todas essas falhas morais, elas vibram e ecoam em alguma região, em alguma célula do corpo físico. Então, quando a gente começa a ter muitas coisas, o que eu escuto, cara, o que eu escuto diz assim: eu sou assim. E não adianta. Cara, não, não é. Não é. Isso é teimosia. Isso não é. E não tem que ter orgulho, tem que ter vergonha de dizer que é assim. Ah, eu sou assim. Tenha vergonha disso. Não tenha orgulho de ser assim. Né? Porque até as paredes mudam de cor. E a gente não muda, entende? Então, pensar desse jeito. Isso são amostragens das nossas deficiências morais. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.